Olá, eu me chamo Jéssica Garcia da Silva Maciel, sou doutoranda pela PUC do Paraná, na área do Direito. Também sou mestre em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, graduada em Direito pela mesma universidade, advogada no estado do Rio Grande do Sul, e hoje eu venho falar um pouco para vocês sobre a Lei 13.123 de 2015, sob a ótica da justiça ambiental. Para a compreensão do tema, é necessário que se faça uma abordagem sobre o surgimento e a definição do conceito de biodiversidade. Sendo assim, alguns documentos que foram editados no âmbito internacional auxiliam nessa compreensão adequada. Um exemplo é a organização não governamental World Wide Fund for Nature, a WWF, no Brasil conhecida como Fundo Mundial para a Natureza, que define a diversidade biológica enquanto a riqueza e a variedade do mundo natural. Reconhece ainda que as plantas e os animais e os micro-organismos fornecem alimentos, remédios e boa parte da matéria-prima industrial consumida pelo ser humano. A Organização das Nações Unidas, por meio do documento A Estratégia Global da Biodiversidade, formulou, lá em 1992, diretrizes de ação para estudar, salvar e usar de maneira sustentável e justa a riqueza biótica da Terra, e considera que a biodiversidade é o total de gens, espécies e ecossistemas de uma região, e que pode ser dividida em 3 categorias hierarquizadas: gens, espécies e ecossistemas, que descrevem aspectos bem diferentes dentro dos sistemas de vida e que os cientistas agrupam de maneiras diversas. Já aqui no Brasil, em âmbito nacional, o conceito ele também é desenvolvido por diversas instituições, tais como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, que é uma empresa pública de pesquisa vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil e que define a biodiversidade ou a diversidade biológica enquanto a variedade de plantas, animais e micro-organismos, os genes que eles contêm e os ecossistemas em que eles existem. Já no contexto jurídico, foi durante a realização da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida ou por Rio 92 ou Eco 92, que foi realizada no Rio de Janeiro, em 1992, que o termo ganhou novos contornos. Então, como resultado dessa ocasião, a Convenção sobre Diversidade Biológica de 1992 definiu diversidade biológica como a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, entre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e ecossistemas. Então, segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o Brasil ele se destaca nos temas de biodiversidade, por figurar no topo da lista dos 18 países mais mega diversos do mundo. O país hospeda entre 15% e 20% da diversidade biológica do mundo, com mais de 120 mil espécies de invertebrados, cerca de 9 mil vertebrados e mais de 4 mil espécies de plantas. E por ser um país marcado pela variabilidade climática e de proporções continentais, o Brasil possui grandes biomas: a floresta amazônica, o Pantanal, o Cerrado, a Caatinga, os Pampas e a Mata Atlântica. Além da área terrestre, a costa marinha do país possui 3,5 milhões de quilômetros quadrados, com riqueza e diversidade de ecossistemas marinhos.
Essa diversidade de biomas reflete a enorme riqueza da flora e da fauna brasileiras. O Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta. Esses países considerados mega biodiversos possuem em seu território mais de 2/3 da biodiversidade do planeta e, ainda que anualmente 700 novas espécies sejam descobertas apenas no Brasil, entre 50% e 80% do total da diversidade biológica mundial pode ser encontrada em um número que varia de 6 a 12 países tropicais. Russell Mittermeier, presidente da Conservation International e idealizador do conceito de megabiodiversidade, destaca que os primeiros países a se destacarem neste aspecto foram o Brasil, a Colômbia, o México, o Zaire, Madagascar e a Indonésia. E não apenas esses países têm uma grande parte da diversidade biológica mundial, como eles também têm uma porcentagem maior ainda da diversidade mundial em risco. A mesma diversidade que está correndo perigo de desaparecer na próxima década e que tanto preocupa os biólogos da conservação. Todos esses países estão passando por uma rápida mudança ambiental, estão tendo graves problemas econômicos e, em geral, não têm recursos próprios para desenvolver programas de conservação de base mais ampla, necessários para a conservação da diversidade biológica. Norman Myers, o ambientalista especialista em biodiversidade, identificou lá em 88 que pequenas áreas isoladas, como as ilhas tropicais, contêm uma grande proporção de espécies endêmicas, as quais têm uma distribuição relativamente restrita e não são encontradas em outras partes do mundo. Myers denominou essas áreas como hotspots de biodiversidade e aclarou que conservar esses espaços, especialmente ricos, salvaria uma grande proporção de espécies. A organização não-governamental Conservation International decidiu por adotar essa abordagem de Myers e definiu os critérios para a identificação desses espaços, desses hotspots. E a partir disso, os hotspots eram definidos como áreas que continham pelo menos 1.500 espécies endêmicas de plantas e que tinham sofrido pelo menos 70% de perda da vegetação em decorrência da atividade humana. Isso é, os hotspots significariam áreas de alto valor biótico que enfrentam ameaças significativas às espécies. Na ilustração do slide, podemos observar que são identificados 34 hotspots terrestres de biodiversidade em todo o nosso planeta. Então, ainda que seja mais uma maneira de como conservar e preservar a biodiversidade da Terra, se pode concluir que essas áreas possuem alta capacidade de crescimento econômico e de inclusão social, mas também demandam um apelo muito maior de responsabilidade. E no mesmo contexto social, econômico e ecológico, cabe referenciar que a biodiversidade pode ser valorada em diferentes matrizes, como, por exemplo, o que faz Robert Hicklis, quando explana sobre duas diferentes valorações empregadas à biodiversidade, sendo a instrumental e a intrínseca. Enquanto que a valoração instrumental da biodiversidade, ela se concentra nos valores econômicos que as espécies podem proporcionar, tais como madeira para construir ou plantações para comer, a valoração intrínseca da biodiversidade reconhece que as espécies têm valores inerentes nelas e delas mesmas e que não estão relacionadas com qualquer benefício econômico. Em todos os seus níveis, a biodiversidade sofre algum gênero de valoração, sendo instrumental ou intrínseca, ambas ou de outras denominações. E ainda que a valoração instrumental ela seja de difícil mensuração, tanto pela dificuldade de se estimar o valor de uma espécie ou de um ecossistema, os pesquisadores cumprem esforços nesse sentido. Como, por exemplo, sobre o benefício econômico total da biodiversidade em outros países,
Tomamos, por exemplo, os Estados Unidos, onde é estimado 319 bilhões de dólares por ano, cerca de 10% do PIB anual do país. Já em estimativas globais, o benefício varia de 3 bilhões a 54 trilhões de dólares. Enquanto isso, no Brasil, país que possui destaque em razão da sua mega biodiversidade, ela possui um verdadeiro realce. O setor da agroindústria sozinho responde por 40% do PIB brasileiro. O setor florestal, por sua vez, responde por 4% e o setor pesqueiro por 1%. Então, produtos da biodiversidade respondem por 31% das exportações brasileiras, com destaque para o café, a soja, a laranja. E as atividades de extrativismo florestal e pesqueiro empregam mais de 3 milhões de pessoas. A biomassa vegetal, incluindo o etanol da cana-de-açúcar, a lenha e o carvão derivados de florestas nativas e plantadas, respondem por 30% da matriz energética nacional e em determinadas regiões, como o Nordeste, atendem a mais da metade da demanda energética industrial e residencial. Além disso, grande parte da população brasileira faz uso de plantas medicinais para tratar seus problemas de saúde. E apesar de ocorrer a utilização dos recursos da biodiversidade na alimentação, no vestuário, na cultura e entre outros, é no setor farmacêutico que a sua visibilidade está em evidência. Quanto ao benefício econômico proveniente da biodiversidade para o setor farmacêutico, o mercado global de recursos genéticos e os seus derivados têm gerado para as 10 maiores empresas receitas anuais de até 300 bilhões de dólares para o caso da indústria farmacêutica. Do lado oposto, a valoração intrínseca reside na dissemelhança para com a valoração econômica que a biodiversidade proporciona aos seres humanos. No que lhe concerne, então, as pessoas que dão valor intrínseco à biodiversidade sentem obrigações religiosas, morais ou éticas para preservar as espécies do mundo. Entretanto, se analisado somente esse viés intrínseco da biodiversidade, será mais dificultoso efetivar a conservação das espécies e seus ecossistemas, uma vez que o propósito do modo de vida que atualmente rege o mundo não encontra uma correlação com essa valoração intrínseca. Entre todos os instrumentos globais pertinentes para análise do tema, cabe o examino de um dos mais importantes tratados multilaterais firmados no âmbito da Organização das Nações Unidas, a Convenção sobre Diversidade Biológica, estabelecida em 1992. O governo brasileiro assinou o texto da CDB durante a Cúpula da Terra, em 92 ainda, e aprovou ela por meio do Decreto Legislativo número 2 de 94, depositando o instrumento de ratificação da Convenção em 94, passando a mesma a vigorar aqui no Brasil em 94, por meio do Decreto 2519 de 98, o governo brasileiro promulgou a CDB. De início, o texto definitivo da CDB ressalta em seu preâmbulo o valor intrínseco da diversidade biológica e reconhece os seguintes valores da biodiversidade: o ecológico, o genético, o social, o econômico, o científico, o educacional, o cultural, o recreativo e o estético. Valores estes considerados importantes para a evolução e para a manutenção dos sistemas necessários à vida na biosfera. Já em âmbito nacional, o Marco Legal Brasileiro de Proteção da Diversidade Biológica Brasileira é reflexo na Lei 13.123 de 2015, conhecida em âmbito interno como a Lei da Biodiversidade, que regulamenta o inciso 2 do parágrafo 1º e 4º do artigo 225 da Constituição,
o artigo 1º, a linha J do artigo 8º, a linha C do artigo 10º, o artigo 15 e os parágrafos 3º e 4º do artigo 16 da CDB, e também dispõe sobre acesso ao patrimônio genético, sobre proteção e acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para a conservação e uso sustentável da biodiversidade. A Lei da Biodiversidade dispõe sobre bens, direitos e obrigações relativos ao acesso ao patrimônio genético do nosso país, bem de uso comum do povo, ao conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, ao acesso à tecnologia e à transferência de tecnologia relativos à diversidade biológica, à exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado, e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado. E a remessa para o exterior de parte ou de todo de organismos, vivos ou mortos, de espécies animais, vegetais, microbianas ou de outra natureza, que se destine ao acesso ao patrimônio genético e, por fim, a implementação de tratados internacionais sobre o patrimônio genético ou o conhecimento tradicional associado aprovados pelo Congresso Nacional e promulgados. Das definições expostas em lei sobre o acesso à diversidade biológica, de modo amplo, material biológico e genético, conclui-se que este acesso ele é realizado por meio da pesquisa ou do desenvolvimento tecnológico com o fim de produzir novos conhecimentos e objetivando a transformação desses conhecimentos em novos produtos dentro da cadeia de exploração econômica. Deste modo, se revelam de valor comercial os benefícios oriundos do acesso à diversidade biológica. Sendo assim, para analisarmos a Lei da Biodiversidade sob a ótica da justiça ambiental, cabe primeiro entendermos o conceito de justiça ambiental. O Movimento de Justiça Ambiental dos Estados Unidos define enquanto justiça ambiental a condição de existência social configurada através do tratamento justo e do envolvimento significativo de todas as pessoas, independente de sua raça, cor ou renda, no que diz respeito à elaboração, desenvolvimento, implementação e aplicação de políticas, leis e regulações ambientais. E por tratamento justo, entende-se que nenhum grupo de pessoas, incluindo-se aí grupos étnicos, raciais ou de classe, deva suportar uma parcela desproporcional das consequências ambientais negativas resultantes da operação de empreendimentos industriais, comerciais e municipais, da execução de políticas e programas federais, estaduais ou municipais, bem como das consequências resultantes da ausência ou omissão dessas políticas. E já em âmbito nacional, a Rede Brasileira de Justiça Ambiental definiu por injustiça ambiental o mecanismo pelo qual sociedades desiguais do ponto de vista econômico e social destinam maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento às populações de baixa renda, aos grupos raciais discriminados, aos povos étnicos tradicionais, aos bairros operários, às populações marginalizadas e vulneráveis. E, por outro lado, por justiça ambiental, designou o conjunto de princípios e práticas que assegurem que nenhum grupo social, seja étnico, racial ou de classe, suporte uma parcela desproporcional das consequências ambientais negativas de operações econômicas, decisões de políticas e programas federais, estaduais, locais, assim como da ausência ou omissão de tais políticas.
que também assegurem acesso justo e equitativo, direto e indireto, aos recursos ambientais do país, que assegurem amplo acesso às informações relevantes sobre o uso dos recursos ambientais, a destinação dos rejeitos e a localização de fontes de riscos ambientais, bem como processos democráticos e participativos na definição de políticas, planos, programas e projetos que lhe dizem respeito. Favorecem a constituição de sujeitos coletivos de direitos, movimentos sociais e organizações populares para serem protagonistas na construção de modelos alternativos de desenvolvimento que assegurem a democratização do acesso aos recursos ambientais e a sustentabilidade do seu uso. Sendo assim, para nós verificarmos quais os parâmetros de justiça ambiental adotados pela Lei 13.123 de 2015 para fins de repartição de benefícios, consoante trata o inciso 5º, artigo 1º da Lei de Biodiversidade, precisamos entender como que a lei traz esse conceito de justiça, esse conceito de repartição justa e equitativa. Então, em seu artigo 1º, a lei dispõe. Esta lei dispõe sobre bens, direitos e obrigações relativos à repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou ao conhecimento tradicional associado para a preservação e o uso sustentável da biodiversidade. Sendo assim, podemos analisar a justiça ambiental para fins de repartição de benefícios quando essa repartição de benefícios é derivada da exploração econômica de um produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético ou de acesso ao conhecimento tradicional associado ou de realização de acordo setorial firmado entre o poder público e usuários para repartição de benefícios, ou da realização de acordo setorial firmado entre o poder público e usuários para repartição de benefícios decorrentes da exploração econômica oriunda de acesso ao CTA de origem não identificável, ou da repartição de benefícios resultantes da exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético de espécies encontradas em condições in situ, ainda que produzido fora do país, sendo que no caso de produto acabado, o componente do patrimônio genético deve ser um dos elementos principais de agregação de valor. Da repartição de benefícios também resultantes da exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso a CTA, ainda que produzido fora do país, sendo que no caso o produto acabado, o componente do CTA deve ser um dos elementos principais de agregação de valor. E, por fim, a repartição de benefícios resultantes da exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso a CTA de origem identificável, observando-se o direito do provedor do CTA de receber benefícios mediante acordo de repartição de benefícios, atendendo-se a repartição a parâmetros de clareza, lealdade e transparência nas cláusulas pactuadas, que deverão sempre indicar condições, obrigações, tipos e duração dos benefícios de curto, médio e longo prazo. Elencadas as oportunidades em que serão analisadas a adoção da justiça ambiental, no tocante à repartição de benefícios prevista na Lei da Biodiversidade, se faz necessário, então, verificar quem que são os sujeitos beneficiários dessa repartição e, em seguida, analisar dentro desse conjunto exploratório se o Instituto da Repartição de Benefícios adotado pela Lei da Biodiversidade adota parâmetros de justiça ambiental. Retoma-se que a repartição de benefícios ela pode ocorrer nas modalidades monetária e não monetária,
sendo que a lei ela define normativas diferentes de acordo com o tipo de acesso que deu origem ao produto pela qual é devida a repartição. Então, temos o acesso ao patrimônio genético sem conhecimento tradicional associado, temos acesso ao conhecimento tradicional associado de origem identificável e temos o acesso ao conhecimento tradicional associado de origem não identificável. Então, no caso de acesso ao patrimônio genético sem conhecimento tradicional associado, no caso de acesso a conhecimento tradicional associado com origem identificável e com CTA intrínseco, ou com acesso a conhecimento tradicional associado de origem não identificável e com o CTA intrínseco, temos que ter a ideia que esses tipos de acesso possuem as modalidades monetária e não monetária, e também, a depender do tipo de acesso, ele vai requerer ou não acordo de repartição de benefícios. Todavia, essa repartição de benefícios, ela pode se dar desde a 0,5% até 1% da receita líquida do produto acabado ou do material reprodutivo daquele produto que está sendo acessado, daquele conhecimento que está sendo acessado. Então, essa justiça é para quem? Né? Porque considerando os beneficiários desses tipos de acesso, como por exemplo, se falarmos em acesso a conhecimento tradicional associado identificável, os beneficiários são a população indígena, os povos indígenas, são as comunidades locais, são os agricultores tradicionais, que são provedores desse conhecimento. Então, essa justiça de 0,5%, 0,75%, essa justiça é para quem? Sendo que antes mesmo falamos que no setor farmacêutico, que é o setor que mais lidera os índices de mercado da biodiversidade, recolhem bilhões de dólares dentro da biodiversidade. Então, essa justiça, a repartição justa e equitativa é para quem? Esse regime de repartição justa e equitativa é uma continuidade de um projeto colonizador? Esse regime, ele possui normativas estigmatizantes e práticas discriminatórias? Esse regime manifesta desigualdade em diferentes dimensões? Produz resultados ambientais e sociais negativos reais ou potenciais? Produz impactos sociais ou ambientais negativos perceptíveis? Os mecanismos do regime questionam os mecanismos seculares de submissão? O regime perpetua o esbulho ideológico com a dívida dos países subdesenvolvidos? E se formos analisar sob a ótica da justiça ambiental, com que a Rede Brasileira de Justiça Ambiental mencionou ser justiça ambiental, você acredita que a lei de biodiversidade, quando afirma que requer, quando propõe uma repartição justa de benefícios para esses provedores, né? Inclusive para a nossa própria biodiversidade, está assegurando que nenhum grupo social suporte uma parcela desproporcional das consequências ambientais negativas de operações econômicas, decisões políticas e programas federais? Ou está assegurando acesso justo e equitativo aos recursos ambientais do país? Está assegurando amplo acesso a informações relevantes sobre o uso dos nossos recursos ambientais, a destinação de rejeitos, localização de fontes de riscos ambientais, que são os princípios
que a rede elencou como de justiça ambiental, favorecem a constituição de sujeitos coletivos de direitos, movimentos sociais e organizações populares. Então, eu deixo aqui para vocês essas reflexões sobre a Lei de Biodiversidade sob a ótica da justiça ambiental.